Daniel capítulo 2, glória a Deus, soberano e eterno Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor, enche-nos nesta noite. Não nos deixamos, ó Pai, voltarmos para casa da mesma forma que chegamos. E fala conosco através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, dai-nos sabedoria, para que venhamos, sim, Senhor, entender a tua palavra e poder viver a tua palavra, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Daniel o capítulo 2, versículo 20. Daniel capítulo 2, versículo 20, que diz assim, amados. Glória a Deus. Dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus que muda os tempos, as estações, estabelece reis e tira reis. Daniel fala isso depois que Daniel revelou um sonho ao rei. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele é soberano sobre o tempo, a natureza. Tudo obedece a Deus. Tudo obedece a Deus. Ele é o dono do tempo. Ele diz ao mar, cala-te, e o mar se cala. Ele diz ao vento, para, e o vento para. Sabe, irmãos? Deus, ele é soberano, ele é absoluto. Não existe nada, não existe força, não existe nada que possa resistir a Deus. Não existe adversário para Deus, nada pode resistir aos comandos de Deus, porque ele é soberano, ele é absoluto. Glória a Deus. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus dono do tempo, aquele que muda o tempo. Ele nos ensina que há um tempo para todas as coisas. Ele também nos ensina que há um tempo. Nós agora é tempo de buscar a Deus. Oséias, você está em Daniel. Anda só um pouquinho para frente, você vai chegar em Oséias. No capítulo 10 de Oséias. Oséias, capítulo 10 de Oséias. O versículo 12. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: então eu disse, semeiem a justiça e colham a misericórdia, lavre o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor. Amados, existe um tempo determinado para todas as coisas. É tempo de buscar ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, é tempo de arrependimento, é tempo de você se arrepender, é tempo de buscar ao Senhor. Eclesiastes, no capítulo 3 de Eclesiastes, todo mundo conhece, de Eclesiastes 3, a partir do verso 1, Eclesiastes 3, 1.
o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas, nós que não entendemos o tempo, nós que não compreendemos o tempo de Deus para cada coisa. Aí ele continua dizendo assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de agitar pedras, tempo de amassar e tempo de deixar de amassar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, para a semana de hoje a hoje, nós já vamos estar de novo no nosso data show. Porque infelizmente teve um problemazinho e essa semana para mim foi um pouco corrido. Eu não tive como mandar, com certeza, mas para a semana nós estaremos de volta. Tempo para todas as coisas. Vamos falar de que hoje, pastor, do tempo. A Bíblia diz que há tempo de juntar e tempo de jogar fora. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Por que você está guardando que já é tempo de você jogar fora? Por que você está guardando angústia, tristeza no teu coração? Por que você está guardando ressentimentos? Por que você está guardando coisas que Deus está dizendo: ei, é tempo de jogar fora? Ou melhor, já passou do tempo, já envelheceu dentro do teu coração, já passou do tempo de você jogar fora. Por que você continua guardando aquilo que Deus está dizendo? Já passou do tempo de jogar fora. Por que você está guardando o passado, se já passou o tempo de você jogar ele fora? Há um tempo determinado para todas as coisas. E você está perdido no tempo, porque você não entendeu que é tempo de jogar fora. É tempo de você jogar fora, joga para fora angústia, tristeza, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, joga fora. Por que você está guardando? Porque você guarda aquilo que não presta, aquilo que não serve mais para você, aquilo que está te adoecendo, aquilo que está prejudicando, aquilo que não te deixa caminhar, não te deixa desenvolver a obra de Deus. Você está guardando por quê? Você ainda não entendeu o tempo? Você não entendeu que é tempo de jogar fora? Você não entendeu que é tempo de você jogar fora? É tempo de você se apartar dessa amizade, você ainda não entendeu? O tempo de você ter essa amizade já passou. É tempo de você se afastar, porque é o que faz bem já não está mais te fazendo bem. E você não percebeu? E Deus está dizendo: é tempo. É tempo, existe um tempo. Existe um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Existe um tempo que Deus determinou. Coloca uma coisa na tua cabeça, amados irmãos. Aquilo que você pede como bênção, se vier fora do tempo, não é bênção, é problema, é confusão, é só agonia do juízo. Bênção só é bênção quando chega no tempo de Deus. Lembre-se disso. Lembre-se que há um tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Oh, aleluia. Esse tempo para mim é um dos tempos mais fortes que existe. Porque você tem a opção. Você tem a opção de escolher a semente. É sua opção. Deus, ele te dá sabe o que é um armazém completo, cheio de semente. E
E ele diz para você: escolha a semente certa, porque você tem a opção de escolher a semente. Agora a colheita você vai ter que arcar com ela, porque a colheita vai. Não tem jeito. Você não vai plantar feijão e comer e colher milho. Não vai. Se você plantar feijão, vai ter que colher feijão. Então, às vezes, irmão, nós nos perdemos porque escolhemos a semente errada, plantamos, mas na hora de colher a gente vai dizer: essa aí não, esse não foi eu que plantei, não. Ninguém colhe aquilo que não plantou, só colhe o que plantou. Lembre-se disso. Agora tem um tempo determinado por Deus. Existe um tempo para cada plantação. Tem um tempo, irmão? Creio eu que tem. Eu nunca fui plantador, não, mas eu sei que tem um tempo para cada plantação. Tem determinadas frutas que é um ano, tem outras que é 2. Eu sei que pouco é de 4 a 5 anos, né? E tem outras que podem ir até mais, eu não sei. Há um tempo. E você talvez chegou aqui essa noite perdido no tempo. Há um tempo para todas as coisas. Há tempo de buscar. Nós estamos vivendo o tempo de buscar o Senhor. Há um tempo determinado por Deus para cada coisa. Busque a Deus enquanto pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. É tempo de buscar o Senhor. Deus, Ele chama Abraão e Ele diz assim: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Tem uma promessa ali. Deus prometeu: você vai ser pai de uma grande nação, Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade. Passou o tempo. Abraão agora tem 100 anos de idade. Sara tem 90. E cadê a promessa? Porque às vezes Deus, Ele te manda fazer, mas Ele não te diz o momento que vai acontecer. Ele só deixa para revelar isso na hora. Gênesis capítulo 18, capítulo 18 de Gênesis. Gênesis 18. Gênesis é lá no começo da Bíblia. Gênesis 18. Glória a Deus. Gênesis 18, versículo 10. Gênesis 18, 10. Gênesis 18, 10 diz assim. Gênesis 18, 10. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará a luz ao filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor, para Deus? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá filho. Daqui a um ano, nesse mesmo tempo determinado, existe um tempo determinado por Deus. Deus está dizendo: ei, eu vou te dar, mas tem tempo. Tem que ter um tempo determinado por Deus. Às vezes, Deus, Ele prometeu que vai dar um carro para você. Aí você passa ali na loja. Aí você chega ali na loja e olhou o carro. Deus prometeu que vai te dar um carro. Aí você olhou e disse: eita, glória a Deus, é esse. O carro é o dinheiro que você não pode pagar. Você não tem condições. Aí você vai financiar no teu cadastro, no teu para passar, mas tu pediu a
fora do tempo. Eu prometi acontecer no meu tempo, não fora do tempo. Existe o tempo de Deus. Deus prometeu a pastora, ela disse aqui no altar que daria um carro para ela. Nós não fomos comprar um carro financiado, porque não tinha condições de pagar, mas Deus pegou a filha dela e deu um carro para ela. Mas foi no tempo de Deus, na hora que Deus achou que deveria acontecer, porque Ele é dono do tempo. Porque Ele é dono do tempo. O tempo é Deus que determina. Deus Ele fala para Sara: no tempo determinado, eu voltarei aqui e você vai dar um filho. Sara disse: como eu vou lá? Uma mulher de 90 anos é de filho? Não existe isso. O anjo diz assim: será alguma coisa impossível para Deus? Há um tempo determinado. E o tempo hoje que nós estamos vivendo é tempo de você jogar fora, é tempo de você se esvaziar de você mesmo, é tempo de você começar a refletir, é tempo de você começar a pensar nos teus conceitos. O que é que você está guardando? O que é que você está segurando? Angústia, raivas, ressentimentos, sentimentos que não vão te levar a lugar nenhum. Joga fora. É tempo de jogar fora. O tempo de guardar já passou. Guardar o que não serve, guardar o que não presta, para quê? É tempo de separar. Não é para os casais se separar, né? Depois os irmãos vão começar a confundir. E vão dizer: olha, não quero mais você, não quero ir embora. Por quê? O pastor falou. Não falei nada disso. Mas é tempo, sabe? É tempo de você realmente sim. É tempo de separar. Separar das pessoas que não edificam com você. Separar daqueles que não ajudam. O próprio Jesus ele diz: aquele que comigo não ajuda, espalha, não é verdade? Não está escrito. Quem comigo não ajuda, espalha. É tempo de separar de pessoas que não edificam, que não te ajudam, não te colocam para cima, só coloca você para baixo. É tempo de separar. É tempo. Pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. É tempo de separar. Entenda o tempo. Entenda o tempo. É tempo de andar. Não é tempo de ficar parado. Não é tempo de parar. É tempo de andar. A mão fica andando, a glória de Deus está andando. É tempo dessa igreja andar. Aleluia. É tempo de construir. Estávamos parados. Deu um bom tempo, não lembro muito tempo, mas estávamos parados. Aí Deus fala assim: agora é hora de construir, vamos embora. Mas você como vai construir? Não tem dinheiro, não tem nada. Deus pergunta, só fala uma coisa: eu não perguntei se tem dinheiro, eu disse que é tempo de construir. É tempo de construir. E o dinheiro providencia. É assim que acontece. Sempre aconteceu aqui dessa forma. Sempre. Nós temos aqui a construtora Roseté. Pedreiro, gesseiro, armador, ajudante, agora é bitoneiro. Esse ajudante agora mudou de carro. Né? Vamos lá, a gente tem tudo aqui. Aqui tem uma construtora. Por isso que Deus fala: é tempo de construir. É tempo, vamos construir. Mas tem tempo. Tem hora que Deus diz assim: é tempo de parar. E nós paramos. Aí ficamos aqui, ó. Ei, o Senhor botar. Você não vê uma pá de massa na igreja. Mas agora Deus voltou e disse: isso é tempo de construir. Então vamos correr atrás. E vamos construir. Porque a igreja está no tempo de andar. A igreja não está no tempo de parar. A igreja está no tempo de crescer. A igreja está no tempo de desenvolver. A igreja está no tempo de ganhar almas e vidas. A igreja está no tempo de morrer, de falar o evangelho, de crescer. Há um tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender o tempo. O tempo de Deus em todos os aspectos.
em todos os sentidos. Às vezes é tempo de você mudar de empresa, mas você continua apegado porque você tem medo. Você disse: se eu largar, eu vou viver de quê? De meus filhos. Mas Deus está dizendo: é tempo de mudar. E toda mudança, irmão, normalmente, as mudanças no início é um pouco complicado. Nem todo mundo tem coragem, estão abertos a mudanças. É tempo de você largar, sabe, os teus hábitos e costumes dentro de você. É tempo de você largar. É tempo de mudança, de transformação. É tempo de você viver o novo de Deus, experimentar o novo de Deus. É tempo de você dizer glória a Deus, aleluia. É tempo de você avançar no reino dos céus. Tempo de transformar, tempo de mudar, tempo de adorar. Glória a Deus. Oh, glória, tempo de adorar, tempo de chorar na presença de Deus. Sabe que coisa boa? É tempo de sentir presença de Deus. É tempo de se envolver com a obra de Deus. É tempo. Algo que eu estou sentindo aqui não é tão gostoso, que eu queria que todos tivessem sentido essa presença maravilhosa, esse desejo, porque é tempo de adorar, é tempo de glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor e dizer: Senhor, tu és lindo, tu és perfeito, tu és justo, é o Senhor. Aleluia. Precisamos viver o tempo. Há um tempo para todas as coisas. Sabe, povo de Deus? É tempo. Deus, ele dá uma profecia para Daniel. Está lá em Daniel, capítulo 8. Ele dá uma profecia para Daniel. Para não ficar nas minhas palavras, Daniel capítulo 8. Daniel 8. Daniel 8. 8:18. Daniel 8:18. Daniel capítulo 8, versículo 18 diz assim: ele ainda falava comigo quando caí, sem sentido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: eis que eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Existe um tempo. Olha bem, Deus revelou isso para Daniel. Daniel, que está bem antes de Jesus. Deus revelou isso para Daniel. Há um tempo. Essa visão é para um tempo determinado, é para um tempo do fim. Essa visão não é para agora, Daniel. E às vezes nós queremos que o tempo gire em torno de nós queremos que as coisas aconteçam hoje, ontem. Eu sempre tenho dito, as coisas vão acontecer. Um dia essa igreja vai ter aqui pessoas louvando, um grupo de jovens, bateristas e outros instrumentos, sim. Mas há um tempo determinado por Deus. Porque dentro desse tempo tem preparação. Porque Deus não quer aqui profissionais. Deus quer adoradores. Deus quer adoradores. Deus não quer profissionais. Deus não quer levita. Deus não quer ninguém profissional. Deus quer adoradores que adorem espírito e verdade. Que o louvor que seja entoado desse altar
Antes de ir para cá, suba as narinas do Senhor. Não adianta eu achar um louvor lindo, bonito, se o meu Deus não receber. Não adianta. Antes de eu achar um louvor bonito, o meu Deus tem que receber. Sabe, irmãos, por isso que ainda não tem grupo de louvor, porque tem tempo, tem uma preparação. Homens, mulheres, levitas, não profissionais, levitas que adoram a Deus, adoradores. Vai acontecer, é um tempo. Eu não me preocupo com isso, porque tem tempo. E o tempo não é meu. Existe um tempo determinado para isso acontecer. Só Deus ele pode revelar esse tempo. Deus ele fala para o apóstolo Paulo que nos últimos tempos haverá o quê? Tempos que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo nós estamos vivendo ele. Nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas não suportam mais a sã doutrina. As pessoas não procuram igreja que prega a palavra de Deus. As pessoas querem igrejas que preguem o que eles querem ouvir. Que eles preguem prosperidade, que eles falem daquilo que massageia o ego, não a sã doutrina. Porque a sã doutrina ela confronta você. A palavra de Deus ela confronta você. Não é o pastor. Não é o pastor que confronta você. Quem te confronta é Deus através da palavra. Quem fala de pecado não é o pastor, é Deus através da palavra. Por isso que haverá um tempo, nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo nós estamos vivendo ele. É o tempo que não suportarão a sã doutrina. As pessoas querem estrelismo, as pessoas querem viver da forma que elas querem viver. E o Evangelho, meu Deus, reprova esse tipo de viver. O Evangelho reprova. É tempo de você começar a repensar os seus conceitos. É tempo de você se examinar. É tempo de você rever os seus costumes, os seus hábitos. É tempo de você olhar para dentro de você. É tempo de buscar o Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Segunda carta aos Coríntios 6, 2. Diz assim, irmãos. 6, 2. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Aleluia! Pode glorificar o Senhor. Pode glorificar o Senhor. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o tempo oportuno. O tempo da salvação. Esse tempo é agora. O tempo oportuno é agora. Tempo de aceitar Jesus. Tempo de se prostrar aos pés de Jesus. Tempo de buscar. Tempo de começar a viver uma vida com Cristo é agora. Eis o tempo oportuno, a oportunidade é hoje e agora. Sabe, irmãos, às vezes nós dizemos: não, amanhã. Será que amanhã eu estou vivo? Eu estou tendo uma oportunidade hoje. Ele diz: o tempo oportuno é agora. Tempo de se arrepender é agora, é hoje. Tempo de aceitar Jesus é hoje. Tempo de adorar é hoje, é agora.
feliz. Talvez você tenha que pedir perdão a uma pessoa, a Toninha, como sempre eu falo. Talvez você passe daqui agora, do culto agora. Você sai do culto e encontra com Toninha ali. Mas sabe o que é que você pensa? Amanhã eu peço, hoje a filha vai embora. Mas aí quando é de manhã alguém bate na tua porta e fala assim: ei, Toninha morreu. Infartou e morreu. Você já imaginou o remorso que você vai sentir? Você vai estar lá no velório de Toninha, olhando para a cara de Toninha e dizendo assim: meu Deus, eu vi Toninha ontem à noite, não tive coragem de pedir perdão. Você vai pedir perdão a Toninha no caixão? Se Toninha responder, pode dar uma carreira, suma na casa de Toninha, que aí o negócio agora perdeu. Não adianta, irmão. Por isso que ele diz: o tempo é hoje, o tempo é oportuno é agora. Você está perto de pessoas que você tem a oportunidade de pedir perdão, de dizer eu te amo, e você não faz. Talvez amanhã você não tenha essa mesma oportunidade. É hoje, é o tempo. A oportunidade é agora. O momento é agora. O momento de reconciliar, o momento de pedir perdão, o momento de viver o verdadeiro evangelho é agora, é hoje. É hoje. Viva o que Cristo está te ordenando. Não reprove, não queira, não rejeite. O tempo é hoje. É tempo. Às vezes nosso coração é duro. Por isso que Deus fala: povo de dura cerviz, povo com coração duro, teve a oportunidade e não pediu, teve de frente e não teve coragem. Arrependam-se. É tempo de arrependimento. Hebreus, antes de Hebreus, vamos aqui em Romanos capítulo 13. Vou passar um pouquinho, mas já disse aqui. Romanos capítulo 13. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. O apóstolo Paulo diz assim: eu digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertar o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu digo a vocês, não é o pastor que está dizendo, não é Deus através da palavra dele. Para os irmãos pensar, o pastor disse que era ele que estava dizendo, eu não, é Deus. Eu digo a vocês que é hora de despertar do sono, já é tempo. O tempo de despertar do sono é agora. Porque a nossa salvação está mais perto do que cremos. Por isso que é hora de você arrepender, pedir perdão, dizer que ama. É hora. Esvazie-se de você mesmo. O tempo é agora. O tempo é hoje. Levanta a mão, glorifica a Deus, aceita Jesus e ora aos pés dele. É hora, o tempo é hoje. O tempo é agora, irmãos. Precisamos entender isso. O tempo oportuno, a oportunidade que Deus está te dando é hoje, agora. Ele não te trouxe outro dia, te trouxe hoje, para você ouvir o que Ele está te falando hoje. Agora vamos lá em Hebreus para encerrar. Hebreus capítulo 3, verso 15.
Hebreus capítulo 3, verso 15, que diz assim: como se diz, hoje, se ouvires a voz, não endureçais o coração, como foi na rebelião. Hoje, se ouvires a voz, em algumas versões fala, se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Tem alguma versão que fala dessa forma? Acho que é só em inglês que fala assim. Se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, hoje, está se falando de hoje, não endureçais o vosso coração. É tempo de se arrepender, é tempo de buscar a Deus, é tempo de aceitar Jesus. É tempo, o tempo é hoje, o tempo é agora, é tempo de voltar para casa. Você que é afastado, você que está afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar para casa. O tempo é hoje, o tempo é agora. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é tempo de aceitar. É tempo. Ah não, amanhã. Ah, não sei. Olha, amanhã eu preciso me preparar para quê? O tempo é hoje. O tempo é agora. Se ouvires hoje, ele não está dizendo amanhã. Se ouvires hoje a voz, não endureçais os vossos corações. Se prostre. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar. É tempo de você pedir perdão. É tempo de perdoar. É tempo de amar. É tempo de você dizer que ama. É tempo. O tempo é hoje. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E esse tempo para você foi hoje. É agora. Chegou. Não endureça o seu coração. Simplesmente se lança diante do Senhor. Se lança. Sabe? Se você, eu vou fazer o que Deus me ordena fazer, porque é tempo de obedecer. Tem alguém aqui, essa noite, que deseja entregar sua vida para Cristo, dizer sim, Senhor, eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Levanta a mão das mãos. Lembre-se, é um tempo determinado debaixo do céu para todo o propósito de Deus. E o propósito de Deus para a tua vida é hoje, é tempo. Se você tem esse desejo, você só vai levantar a mão das suas mãos e vai dizer sim. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu aceito. Tem alguém? Pode levantar a mão. Se tem alguém aqui que não afastado dos caminhos do Senhor e deseja esta noite voltar para casa, levanta a mão das suas mãos. Levanta a mão das suas mãos. Se tem alguém nessas duas classes que eu falei, que entendeu que o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo não teu, mas o tempo que Deus determinou para você foi hoje. Não endureça. Levanta a mão nas suas mãos e só confessa. Tem alguém? Se tiver alguém, pode levantar a mão nas mãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a nós te damos. Eu vou convidar uma outra classe. Você que chegou aqui, você, eu não sei, você que chegou aqui nessa noite, cheio de mágoas, ressentimentos, ódio, raiva, sentimentos ruins. Eu vou convidar você.
sabe, ou vocês a vir aqui à frente, para que a gente possa estar orando e você possa estar se esvaziando, lançando fora, jogando fora, porque é tempo de jogar fora. É tempo de jogar fora, não é tempo de guardar. Se tem alguém aqui essa noite e que chegou dessa forma, vem aqui à frente. Queremos orar por você. Só orar. Sabe, irmãos, para você ter a oportunidade de você perdoar, para você ter a oportunidade de você pedir perdão a quem você ofendeu, ou a quem te ofendeu, que temos que perdoar quem nos ofendeu, assim diz a palavra do Senhor. Se tem alguém aqui essa noite dessa forma, vem aqui à frente. Não tem vergonha não. Aí você pode orar e pensar em onde você está sentado. Você pode pensar assim: eu não vou me expor. Você já imaginou se Jesus pensasse assim? Que não iria se expor por mim e por você? Ele se expôs. Ele se expôs por mim e por você. Jesus, ele se expôs. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mas você hoje não quer se expor para limpar o teu coração. Você não quer se expor mediante aos irmãos para você dizer: sim, eu me arrependo, eu quero sim, Senhor, porque o tempo que Deus me chamou foi agora. É tempo. Eu creio, tenho certeza, que vocês que vieram aqui, eu sei que tem mais pessoas, mas vocês que vieram aqui, quando terminarmos de orar, se alguém aqui dentro da igreja que necessita que você peça perdão e necessita do teu perdão, você vai sair daqui agora direito e vai pedir perdão. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Aleluia.